Depois da reportagem que nós fizemos, já em duas oportunidades, com uma criança com autismo diagnosticado tardiamente no bairro Quarta Linha, mais uma mãe que está numa situação muito parecida até com aquela, fora a questão aqui da casa, dessa mãe aqui que está muito pior, nos chamou, entrou em contato conosco. O filho dela tem 15 anos, também foi diagnosticado tardiamente com a questão do autismo. Antes disso, no entanto, não é, Alessandra? Ele já tinha tido outros transtornos. Como é que é o nome do teu filho? Idade, é essa mesmo que eu falei, e conta pra gente, assim, como é que vem sendo essa luta, né? Na verdade, o nome do meu filho, ele é Kleber Gomes Maria Júnior, tá? Ele tem 15 anos, tá? Todo mundo aqui me conhece, todo mundo sabe a minha história. O menino com 6 anos, ele foi acolhido no CAPS com um diagnóstico de TDAH, tá? E déficit de atenção. Porque quem descobriu isso foi a própria escola. Porque na escola ele apresentava agressividade. Porque, para mim, uma criança que era rebelde, imperativa, era normal. Eu não sabia que era uma doença. Mas daí a escola começou a perceber que ele não acompanhava os alunos, que ele não prestava atenção, essas coisas aradas, tudo. Então, eles começaram a encaminhar ele. Daí mandaram ele para o psicólogo, mandavam ele para o psiquiatra, até que chegou no CAPS, com 6 anos. Daí acolheram ele, chegou lá. Daí diagnosticaram que ele tinha a doença TDAH, que é a hiperatividade, né? E mais déficit de atenção. E ele também tinha dislexia, né? Que é a dificuldade do aprendizado, né? E ele tinha esquizofrenia, que é leve. É tudo leve, entendeu? E daí, então, de vez em quando, o CAPS tem acompanhado ele. O CAPS tem oferecido tudo que é necessário. Era fono, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, tudo que era necessário para uma criança. Então, eles foram tratando ele desde então. Mas houve, né, algumas mudanças, né, que eu tive que sair da cidade, fiquei fora uns 2, 3 anos e depois retornei. Quando eu retornei, eu procurei novamente o CAPS, porque já conheci o caso do meu filho, eles acolheram ele novamente, só que agora, com 15 anos, eles descobriram que ele tinha um pouco de autismo. E daí já não sabiam mais o que fazer com meu filho. Não tinha mais o que fazer, porque daí ele não conseguia ficar mais no CAPS, ele não conseguia mais fazer as atividades no CAPS. Então, daí eles acharam que eles não tinham mais o que fazer. Então, daí eles foram e colocaram ele na fila do AMA. Isso o ano passado. O ano passado botaram ele na fila do AMA, só que o AMA disse que não tinha vaga, que tinha que esperar, porque não tinha sala, porque eram muitas crianças esperando. E desde então eu fiquei esperando, né? Fiquei o ano todo do ano passado esperando uma vaga e não surgiu. Quando foi esse ano, agora em janeiro, o CAPS resolveu dar alta para ele, dizendo que não tinha mais o que fazer. E jogaram ele para as redes, né, para o postinho de saúde. Só que ele ficou janeiro, fevereiro, março, abril, né, sem tratamento nenhum com psiquiatra. Eu até estava tendo acesso à medicação dele, estava conseguindo pegar as receitas, os remédios, tudo. Só que sem o acompanhamento psiquiátrico, o menino começou a dar crise. Ele começou a me agredir, levei várias surras dele, os vizinhos tudo aqui sabem, porque os vizinhos tiveram que me socorrer. Ele tentou se suicidar várias vezes, dizendo que ia matar, que ia tirar a própria vida dele. Ele tentava matar os irmãozinhos dele. Então, ele era uma criança super complicada de lidar. Eu não posso trabalhar, não saio de casa, fico presa dentro de casa, as minhas portas, as minhas janelas ficam todas fechadas. Porque não posso largar o meu filho na rua, porque ele ele não se socializa com as outras crianças. Então, eu tenho que viver fechado, porque se ficar aberto, ele foge. E se ele fugir, eu não consigo pegar ele, entendeu? E daí ficou assim. E daí eu tive que fazer alguma coisa. A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma denúncia contra o Estado, né? E daí eles conseguiram uma consulta com ele agora com o psiquiatra. O psiquiatra foi e repartiu as receitas dele, que até então ele tomava medicação na parte da manhã e da noite. As agressividades dele aconteciam na parte da tarde, né? Então, foi uma única vez, acho que foi dia 31 do mês de maio, que foi a consulta dele com o psiquiatra, né? E daí, quando eu fiz a denúncia, o CAPS resolveu chamar ele de novo. Só que o CAPS chamou ele por chamar, porque o CAPS diz que não tem mais o que fazer. O caso do meu filho é AMA. Ele precisa frequentar o AMA. Ele está indo para o colégio meio turno, mas se chega a dar uma crise lá, as professoras, os diretores não vão saber como lidar com ele.
porque ele já tem todos os CID dele, é esquizofrênico, é imperativo, tem déficit de atenção, tem dilexia, tem dificuldade de socializar com outras crianças. Inclusive, ele tem uma professora exclusividade para ele, então essa professora fica numa sala sozinho com ele, porque não tem como ele estudar com outras crianças. Então, é bem complicado. Então, ele precisa da vaga no AMA, com urgência. É o que eu quero, que ele vá para o AMA. Quando você viu aquela outra mãe, você via mais ou menos você nela. Exatamente. Eu cheguei até vocês, né, através de um vídeo que me passaram no WhatsApp, né, mostrando a situação de uma mãe com um filho que tinha 14 anos. E eu me identifiquei com o caso dela. Tudo que ela contou naquele relato lá com vocês, né, que ela chamou vocês lá na casa dela, eu me vi eu. Eu vi o mesmo trabalho que aquela mãe passava, eu também passo. E eu disse, é uma hora boa para me chamar eles. É uma hora boa para eu também tentar comunicar com eles e dizer para eles que o meu filho também está na fila esperando, né, ser chamado no AMA desde o ano passado, desde o comecinho do ano passado, quando ele foi colocado na fila. E eles disseram que iam chamar e não chamaram, tá? E eu só fiz a denúncia contra o Estado porque ele estava sem as medicações, não sem as medicações, sem os tratamentos com o psiquiatra. Então, agora, ele está tendo apenas acompanhamento com uma fono. É o único tratamento que ele está tendo no momento. Então, ele não está tendo psiquiatra, não está tendo psicólogo, não está tendo terapia, não está tendo nada. O único acompanhamento que ele está tendo é com a fono, que é atendido lá no 24 Horas da Próspera. Então, ele precisa de todos os tratamentos dele. Eu preciso também descansar, porque eu estou com pressão alta, né, devido às agressões que eu sofri da parte dele, as ameaças, tudo. E fora isso, eu vejo que vocês também passam bastante dificuldade. Ó, a casa aqui é alugada, mas mesmo assim, você estava dizendo, os móveis, vocês pegaram no lixo, tem toda uma questão de vida, de luta também, né, por trás dessa história. Na verdade, né, o pessoal, né, daqui de Criciúma que me conhece sabe, né, eu fui morar em Garopaba, eu levei todos os meus móveis para lá, só que quando eu vi que lá não tinha recurso para o meu filho, para a doença dele, eu voltei embora para Criciúma, só que eu voltei só com uma mão na frente e outra atrás. Eu não trouxe nada dos meus móveis, então tudo lá em Garopaba, tá? Na casa que era cedida pelo meu sogro, né? Graças a Deus ele tinha me dado. Mas eu abri mão. Eu abri mão porque, na verdade, a minha maior prioridade é a saúde do meu filho. Então, eu abri mão de tudo porque eu queria o tratamento do meu filho. E eu sabia que aqui em Criciúma é um local que tem mais recurso, né? Então, essas coisas que eu tenho aqui é tudo doado, um pouco achado, não tenho cama, não tenho roupeiro, não, a minha geladeira gasta um absurdo de energia, porque ela é aberta, tá? Eu pago óleo um absurdo mesmo, 150, 200 reais de energia, porque os meus móveis estão tudo lá na outra casa. Eu não pude trazer, faz 2 anos que eu moro aqui, moro de aluguel, pago 600 reais de aluguel por mês, né? Gasto com água, com energia, né? Às vezes, algumas medicações eu tenho que estar comprando também, que não é sempre que eu consigo encontrar nas redes. Então, é bastante mesmo dificuldade que a gente passa, né? Eu não posso trabalhar porque eu tenho que fazer o tratamento dele. Mas só que o fato não é só o fato de eu trabalhar. Eu também queria ter um sossego, né? Porque eu tenho agora pressão alta, porque eu fico trancada dentro de casa, eu não vivo. Eu não tenho vida. Eu vivo em função do meu filho. Eu não tenho vida, eu vivo em função do meu filho. Quem me conhece sabe. 24 horas com meu filho nas redes da saúde. E eu só queria uma vaga no AMA, é só o que eu quero.